Olá, boa noite. Sexta-feira, 15 de novembro, mais um dia em que os capixabas enfrentaram os transtornos por causa da chuva no estado. 560 pessoas tiveram que deixar suas casas. Mas foi um dia também que vimos de perto a solidariedade do capixaba, quem enfrentou a água com barcos para levar alimentos e ajuda aos desabrigados. E como será que fica o tempo neste fim de semana? Você vai ver todos os detalhes ao vivo agora no TN2. A gente começa falando das estradas. A BR-262, que estava interditada em 3 pontos, começou a ser liberada hoje à tarde. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Vitor. Como é que está o trânsito neste momento? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. Antes de falar do trânsito, eu só queria ressaltar aqui que nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros. Eu conversei com o coronel Carlos Wagner e ele me informou que já são 3 municípios que decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Viana e Cariacica, na Grande Vitória, e Alegre. E outros 3 estão em processo de decretar essa situação. Os municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. Bom, agora sim eu vou falar sobre a situação da BR-262. Tem que ter muita paciência quem vai estar lá no local com um trecho interditado que está funcionando no sistema pare-siga e de uma pare-siga, no caso, e de uma forma de comboio. Por exemplo, os carros são guiados ali do Complexo de Viana até Domingos Martins e o pessoal está demorando cerca de 30 a 60 minutos. Então tem que ter paciência, porque é só então que acontece o contrafluxo e quando chega aqui no Complexo de Viana é que o pessoal consegue seguir normalmente. E existe a expectativa dessa situação, o sistema pare-siga até amanhã, porque a chuva voltou a cair. As informações do superintendente do DENIT, que inclusive falou com a gente hoje à tarde, passou as informações de como estão os trabalhos lá na BR-262 e você vai conferir na reportagem agora. O sistema pare-siga começou a funcionar por volta de 3 horas da tarde. Os veículos seguem em comboio, depois que equipes do DENIT começaram a fazer a limpeza da estrada. O pare-siga está funcionando a partir do quilômetro 22. As pessoas que estão chegando na BR-262, elas vão ficar estacionadas aqui aguardando esse comboio sair. E a gente está levando 30 minutos para subir com esse comboio. Então o comboio sai daqui do quilômetro 22, vai até o 38, a gente larga o povo lá e a gente desce com outra turma até chegar aqui no 22 e é assim que está operando a BR-262 nesse período de crise. Tratores foram usados para retirar a lama da pista. O DENIT afirma que são 3 frentes de trabalho fazendo a recuperação da BR. A interdição da BR-262 começou na madrugada desta sexta-feira por volta de 3 horas da manhã. Antes do sistema pare-siga começar, foram aproximadamente 12 horas de fechamento total da pista. Nenhum veículo passava e os motoristas precisaram ter muita paciência. O Renato foi o primeiro a chegar no bloqueio. Desde as 3 da manhã que eu parei a carreta aqui. Estou aqui esperando ainda. A Márcia estava indo para o casamento da sobrinha em Vila Velha. Ela é de Betim, Minas Gerais, e também ficou presa na interdição. Ia ter uma festa lá, no casamento da minha sobrinha. Amanhã foi cancelado porque não tem como. Não passa nada lá para cima. Um biscoitinho, para caso dê uma fomezinha. Mas eu falei com a minha irmã que eu cheguei aqui, eu estou em casa. Minha preocupação era ficar lá em cima e piorar a situação lá e depois não ter como descer nem a pé. Segundo o DENIT, o pare-siga continua até o fim dos trabalhos de limpeza e desobstrução da pista. Pois é, pessoal, muita paciência aí na BR-262. E olha só, infelizmente, a gente conversou aqui no Corpo de Bombeiros com o Tenente Coronel Carlos Wagner, ele confirmou aí que subiu o número de vítimas fatais. Um homem, um senhor, morreu afogado. A casa dele foi inundada no bairro Novo Horizonte, ali no município de Cariacica. O Corpo de Bombeiros esteve lá para fazer o resgate e com isso sobe então para 2 o número de mortos, O primeiro foi um produtor rural que morreu soterrado lá em Santa Leopoldina. Bom, vamos falar também de mais problema para a população devido à turbidez da água do rio Santa Maria da Vitória, ou seja, a água está muito barrenta. A Cesan precisou interromper o abastecimento de água hoje em bairros de Vitória, Serra e Fundão. Ao todo são 118 bairros. 99 bairros da Serra, 13 aqui na capital e 6 bairros no município de Fundão. Esse abastecimento só vai ser normalizado quando essa água tiver condições de ser tratada e então distribuída para essas pessoas. A recomendação: reduzir o consumo
evitar o desperdício e qualquer dúvida, atendimento é só ligar no 115. Agora sim eu tenho uma notícia boa, o PA de Cobilândia voltou a funcionar, agorinha, 7 horas da noite, foi reaberto, estava fechado desde quarta-feira, mas agora o serviço de emergência e urgência já está funcionando do PA de Cobilândia 24 horas. É isso, Isabela, graças a Deus o PA está funcionando, não abarrota tanto o outro PA da Glória que estava atendendo aí o pessoal de Cobilândia, e é essa a situação. Daqui a pouco eu volto com mais informações para o pessoal de casa. E é com você aí no estúdio, Isabela. Muito obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, em bairros que ficam às margens do rio Formate, entre Cariacica e Viana, a água, gente, chegou a 1,80 m de altura. Moradores foram surpreendidos pela enchente. E diante desse triste cenário, voluntários entraram em ação em barcos para levar alimentos. Com a ajuda deste pequeno barco, cerca de 80 moradores foram resgatados no bairro Santo André, em Cariacica. Eles ficaram totalmente ilhados, a água invadiu as casas. A iniciativa foi da própria comunidade ao ver que outras famílias estavam em situação de risco. Agora que a água baixou um pouco, o seu Romildo começou a tirar os móveis de dentro de casa, móveis que viraram entulho. Tirando só o que sobrou, né, do prejuízo, né? Porque para mim mesmo não sobrou nada, só sobrou a minha vontade de trabalhar e continuar a vida para frente, entendeu? Mas meus móveis não sobrou nada. A comunidade também está levando alimento para as pessoas que continuam ilhadas, sem ter para onde ir. Caso da dona Raquel, na casa dela não sobrou nada. Perdi tudo dentro de casa, geladeira, cama, colchão, televisão. Acho que até o computador foi também, que estava em cima da cama do menino. Ontem minha filha quase morreu afogada aqui na hora que ela foi passar. O que acontece com frequência, mas desse jeito foi a primeira vez. Do meu lado está o rio Formate. Ele fica na divisa entre as cidades de Cariacica e Viana. Aqui do meu lado direito é a cidade de Cariacica e a gente não consegue mais perceber o que é rua e o que é rio. Segundo os moradores, a água atingiu essa altura, tampando até mesmo uma pessoa como eu, de 1,80 m. Neste outro ponto, a corda de um lado ao outro da rua ajudou no resgate. O nível da água chegou até ela. Moradores sem alimentos dependem da ajuda da comunidade. Esses dois homens levavam marmitas para quem não tem o que comer. Nós montamos uma equipe, ele aqui estava junto também, ele foi um das vítimas lá da enchente, nós resgatamos ele botou a família dele em segurança. E aí ele voltou, foi ajudar nós, uma equipe de 12 homens. Ficou mais ou menos umas 5 horas dentro d'água, né? Resgatando gente, umas 80 pessoas nós conseguimos puxar para fora, entendeu? Para você ter uma noção, o rio Formate fica do outro lado dessa rua. E a enchente chegou até a casa da Marlene. Ela acabou perdendo tudo, todos os móveis. Uma situação extremamente difícil, né, Marlene? Complicada, muito difícil. Com 3 crianças é uma coisa assim que a gente não tem noção direito, né? Dessa vez, eu perdi mais coisa ainda. Eu perdi o resto que tinha sobrado das outras enchentes. A igreja do bairro abriu as portas para receber os moradores. A comunidade pede doações para continuar ajudando quem precisa. As mulheres ficaram por conta de preparar o alimento, né? Os homens de manhã subiram no barco e foram levar o alimento até aquelas pessoas que não conseguiam vir aqui. Pedimos doações, porque as pessoas perderam tudo, a água subiu muito rápido. Essa é a comunidade de Vila Rica, em Cariacica. E no começo da tarde, o governador Renato Casagrande esteve em Viana. Ele falou sobre a situação nos municípios afetados pela chuva. Os mais afetados é o município de Viana, o município de Santa Leopoldina, Domingos Martins, Marechal Floriano e os municípios da Grande Vitória, aqueles que estão com menos estrutura, especialmente Vila Velha. As máquinas estão na estrada dos municípios, o apoio do governo do estado, as empresas que trabalham para o governo dando manutenção, estão cuidando das estradas estaduais e apoiando os municípios naquilo que eles precisam. Então agora é hora de fazer chegar às comunidades, limpando as estradas, para chegar às comunidades, chegar água potável, chegar colchão, chegar kit higiene, chegar roupa, alimentação. Esse é o trabalho que se faz a partir, que está se fazendo a partir de hoje cedo, né, para que diminua aí o sofrimento das pessoas. Olha, por falar em ajuda, olha só como ficou a situação em Viana. Mais de 230 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa da chuva. As famílias estão num abrigo e precisam de doações.
Lágrimas de quem viu não só a casa, mas também sonhos irem por água abaixo. Perdi tudo. O que eu tinha, os animais que eu tinha, tudo debaixo da água, morreu. Até os documentos perdi. Alcione é vizinha da Celeste e também perdeu tudo na enchente. Ela mora nessa casa rosa, que mal aparece na foto diante de tanta água. A gente não imaginava que ia encher tanto, né? Aí nós colocamos as coisas para cima, saímos achando que no outro dia voltar e a água está baixa. Mas infelizmente a água subiu, foi subindo cada dia mais e perdemos tudo. Do alto dá para ver como a cidade de Viana ficou, totalmente tomada pela água. O município foi um dos mais atingidos pelas chuvas do Espírito Santo. O município de Viana decretou o estado de emergência e muitas famílias tiveram que abandonar as suas casas e vir para abrigos. Ao todo, são 81 desalojados e 153 desabrigados, que contam com as doações das pessoas. O município está dando todo o suporte necessário, como abrigo, alimentação, colchões e produtos higiênicos. Mas a população também tem se solidarizado. Graças a Deus, estou tudo bem servido aqui, almoço, café da tarde, tem de janta. Então eu não tenho nada que reclamar. Está tratando muito bem a gente aqui. Marcos Antônio e Gleice estão no abrigo com os 4 filhos. E um deles iria comemorar o aniversário de 1 aninho neste domingo. Estava programando o aniversário dela, tudo comprado, tudo certinho, fazer o aniversário dela, fazer 1 aninho dia 24 agora. Aí a água levou tudo. Tem que comprar as coisas tudo de casa de volta, não vou ter como investir outro dinheiro fazer a festinha dela. Perdemos tudo. A chuva encheu a casa de água. Todos tiveram uma perda muito grande diante de tanta tragédia, mas a solidariedade e a sensibilidade das pessoas nessas horas confortam. Tá difícil, mas assim, por enquanto não tem nada que reclamar, que eles estão dando assistência, a fralda dela tinha acabado, eles deram a fralda. Conforta, né, mas não é as coisinhas da gente que a gente tem em casa, com carinho, que a gente cuida, não tem. Construir uma vida, né, lutar de novo, construir as coisas de novo, não tem que pegar com Deus. Que situação, hein? Olha, quem quiser ajudar as famílias prejudicadas em Viana pode procurar o abrigo em Viana Sede ou o CRAS do município. Outras informações pelo telefone 997-133679. A gente faz um rápido intervalo, na volta tem as informações de como está a situação da chuva no interior do estado. Agora imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, na praia de Camburi. A gente volta rapidinho. Em Marechal Floriano, moradores se uniram durante a tarde para evitar que uma represa se rompesse na cidade. Graças ao esforço da comunidade, o risco diminuiu e o alerta para que os moradores deixassem as casas foi retirado. Logo às 13 horas, começamos um procedimento de vaso comunicante, utilizando canos de irrigação para fazer o escoamento dessa água da barragem até o córrego Batatais e do córrego Batatais até o braço norte do rio Jucu, fazendo o deságue dessa água. De 13 horas até as 17 horas, nós conseguimos fazer a redução de 30 centímetros da barragem. O carro da Cesan já está operando com uma bomba no local também, e nós esperamos que até o fim do dia de hoje nós tenhamos aí esvaziado 1/4 dessa represa. O risco ainda existe, mas o alerta para as pessoas saírem de suas casas, ele já foi retirado, porque o risco passa a ser mínimo a partir do momento que a pressão interna da barragem está sendo diminuída pela ação direta das ações estabelecidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em parceria com a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. E foi enterrado hoje um morador de Santa Leopoldina que ficou soterrado após o desabamento da casa da família. A esposa e o filho conseguiram sobreviver. Santa Leopoldina está entre os municípios mais atingidos pelas chuvas. Estas imagens mostram que o rio Santa Maria da Vitória está com volume bem abaixo do que foi registrado nesta quinta-feira após as fortes chuvas. Com isso, a rodovia S080, que liga Cariacica ao município de Santa Leopoldina, foi liberada, mas ainda há muito barro na pista. Algumas comunidades do interior estão isoladas. Em Bragança, por exemplo, uma ribanceira invadiu a estrada.
Nesta comunidade quilombola, os moradores tentam retomar a rotina. 6 casas foram atingidas no local. Cerca de 70 pessoas da região foram encaminhadas para a escola municipal que está sendo usada como abrigo. O levantamento da Defesa Civil mostra que 85 pessoas estão desabrigadas e outras 7 tiveram que deixar suas casas no município de Santa Leopoldina. 6 pessoas ficaram feridas em decorrência das fortes chuvas. Uma morreu. Fabrício Caos, de 38 anos, foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Santo Antônio, em Vitória. O produtor rural morreu soterrado nesta terça-feira em um deslizamento na comunidade de Holanda, interior do município. A mulher dele e o filho de 6 anos foram resgatados por populares e encaminhados de helicóptero ao hospital, onde permanecem internados. Em Santa Leopoldina, os moradores precisam de doação de roupas de cama, colchão, produtos de limpeza e higiene pessoal. Quem puder levar até a escola de Barra de Mangaraí, que fica no município. A seguir, as últimas informações sobre a chuva no estado e a previsão do tempo para o fim de semana. Agora, imagens ao vivo da reta do aeroporto. A gente já volta. Estamos de volta, eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti com as últimas informações sobre os transtornos provocados pela chuva aqui no estado. E o Vitor também tem previsão, né, do tempo. Como é que fica o tempo esse fim de semana, Vitor? Então, Isabela, eu volto com a previsão do tempo. Tem previsão de chuva. Inclusive, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, emitiu um alerta de chuvas intensas para parte do estado neste sábado. Na Grande Vitória deve chover aqui na capital, no município da Serra e também em Vila Velha. E a previsão é de chuva rápida em alguns momentos. A temperatura não deve ultrapassar os 27 graus e a mínima é de 23. E no extremo norte do estado, pancadas de chuva no período da tarde. Então, continua chovendo nesse sábado. Cuidado aí o pessoal, e a chuva continua a apertar agora à noite. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. A gente encerra o TN2 de hoje com as imagens da destruição provocada pela chuva e os alagamentos e com as demonstrações de garra do povo capixaba. Povo que luta ano após ano contra as enchentes, mas que também sabe ser solidário. A gente deseja uma boa noite para você, que o fim de semana seja mais tranquilo. Até segunda-feira.